Querido Deus, eterno Pai, quero agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade, estamos aqui nesta noite, que o Senhor possa abençoar esse culto, Senhor Deus, essa reunião. Que o Senhor abençoe o irmão Caleb, que vai estar trazendo a palavra, Senhor Deus, falando sobre o caráter do cristão. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, Pai. E que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Já preparar aqui um pouquinho. Pelo que eu verifiquei junto ao pastor Carlos, os irmãos já tiveram oportunidade de alguns estudos nessa sequência, como por exemplo de Davi, ainda terão outros, como de Moisés e Jacó, mas hoje vamos aprender juntos de Abraão. Eu tenho um princípio, ele de fato é bíblico, que não há nada que eu possa falar que vá agregar mais à própria palavra de Deus. Então a premissa que eu vou ter para nós termos esse estudo juntos é lermos vários versículos na ordem cronológica, na ordem de Gênesis, fazermos algumas observações e compreendê-los melhor. Brincando com os irmãos, eu pelo menos tenho esse costume, e eu creio que os homens em geral, que homens não estou falando do sexo, mas a raça, de às vezes nós vermos uma pessoa bem-sucedida e achar que aquilo é sorte, e quando ela comete um ato falho, nós a julgarmos por conta daquilo ou ficarmos mais marcarmos mais ela por conta daquilo. Como os irmãos já estudaram sobre Davi, e ele foi e é de fato o homem segundo o coração de Deus, mas pelo menos na minha cabeça, quando nós ouvimos falar de Davi, a gente pensa, homem conforme o coração de Deus, mas ao mesmo tempo aquele que cometeu o adultério e o homicídio. Quando nós pensamos em Abraão, nós pensamos o pai da fé, mas ao mesmo tempo aquele que mentiu em 2 oportunidades e que engravidou a escrava. Só que eu queria mostrar um outro viés a partir disso, que Abraão era uma pessoa que de fato ele perseverava na palavra de Deus. Ele não era um jovem. Eu não consigo compreender ao certo a cronologia do Antigo Testamento, quando as pessoas viviam mais de 100, 200 anos, se haveria uma regra de 3 para trazer um comparativo com a nossa realidade de hoje. Mas fato é que, quando ele foi chamado por Deus, ele já era um homem maduro, aparentemente, ainda que tenha esse contraponto, mas idoso, de várias posses, extremamente bem-sucedido, e que mantinha a confiança dele integralmente e exclusivamente no Santo dos Santos, no nosso Deus. Então eu quero iniciar lendo Gênesis 12, do 1 ao 7. Eu vou tomar a liberdade de pedir auxílio de alguns irmãos, como por exemplo o Marcos para ler essa parte. Gênesis 12, do 1 ao 7.
Gênesis 12, do 1 ao 7. Isso. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram, e Arã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abraão pela terra, até o lugar desse bem, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Perfeito. Em continuidade, quem era Abraão? Na época do patriarcado, em que as descendências ficavam próximas, ele saiu da parentela do pai dele, um homem de diversas posses, de diversos servos, de diversas propriedades, de uma nação ímpia, que não buscava a Deus, mas que ele era como sacerdote. Porque a partir do chamado de Deus, o qual ele creu e saiu para uma promessa de uma terra, a qual ele não conhecia, que viria a ser cumprida anos depois, através de Josué, com a entrada na terra de Canaã, ele foi e edificou um altar ao Senhor. Apesar das poucas informações de quem ele era, nós vemos que ele era de fato um sacerdote que buscava a Deus e que ele edificou um altar porque creu na promessa, isso como um exemplo, como um significado. Mas logo na sequência nós já vemos a primeira falha de Abraão. Gênesis 12, eu lerei do 10 ao 14 e depois o 18. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e serás que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que te vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a sua mulher, que era muito formosa. Ela foi tomada e reservada ao faraó. Deus pesou a mão sobre a vida de faraó, enviou pragas ao faraó, e o que o faraó identificou? Versículo 18. Então chamou o faraó Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? O que é interessante, porque mesmo uma nação ímpia sabia que o adultério era errado, a consequência do adultério. Isso chama atenção para o quê? Mesmo hoje em dia, nós temos as leis morais ou até escritas de pessoas que não confessam a Cristo como Senhor e Salvador, mas sabem o que é certo e o que é errado, que são feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa é a revelação geral. Por nós sermos feitos do próprio Deus, nós temos perfeita consciência do que é certo e o que é errado. E o faraó, mesmo sendo idólatra, chamou a atenção de um servo de Deus porque havia mentido e ele não queria incidir em pecado. Ele sabia que isso traria consequências para a vida dele e para a geração dele. Gênesis 13, do 8 ao 11. Eu vou pedir para o irmão Márcio ler para nós. Do 8 ao 11. Isso. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Abrão pegou a parentela dele, as posses, o sobrinho, que não era descendente dele, mas tinha um vínculo sanguíneo, e Deus o prosperou tanto, mesmo sendo nômade, ao ponto da terra não suportar a ambos na mesma localidade. E aqui não foi compreensão minha, eu vi isso numa pregação do Augustus Nicodemos, que eu acho espetacular, ele fez um paralelo. Quantas vezes, mesmo nós confiando em Deus, e eu já passei por isso e já fiz isso, nós ficamos apegados a questões materiais, sem querer sofrer o dano e sem nós nos lembrarmos que é Deus quem dá, quem cumpre a promessa. Essa terra a qual Ló e Abraão não contenderam diretamente entre si, mas que não era possível a terra compreender a ambos, era a terra a qual Deus havia reservado à descendência de Abraão. E mesmo assim ele deixou Ló escolher, porque ele sabia que no final das contas aquela terra seria da descendência dele, porque ele cria na promessa, ele sabia que Deus era fiel para cumprir com aquilo que havia prometido. E Ló fez qual escolha? Ele fez a escolha humana, material, ele escolheu aquele que mais agradava aos olhos. O comparativo que eu faço, eu gosto muito da história de Davi, ele já inicia em Salmo falando, não se assente, o primeiro Salmo, primeiro versículo, não se assente na roda dos escarnecedores. E Ló, ele escolhe justamente o quê? Próximo de Sodoma e Gomorra, porque era o mais bonito, onde ele achava que ele poderia prosperar mais ainda. A terra já não compreendia as posses dele, mas ele queria mais. Pela vaidade dele, muitas vezes nós fomos levados a isso. Então no versículo 13, fala justamente isso. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes os pecadores contra o Senhor. A terra já sabia, Ló já sabia, e mesmo assim ele fez essa escolha. Abre pra gente, Marcos, aproveitando, lê Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só rapidinho. Teve uma oportunidade que eu preguei no grupo familiar, eu vi um estudo sobre isso que eu achei sensacional, a gradação, o escalonamento da postura quando você é cristão e você começa a ser influenciado pelo comportamento do ímpio. Por quê? Primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios, dá aquela impressão de que você está passando, ouviu falar, você começou a dar corda. Segundo, nem se detém no caminho dos pecadores, você não só ouviu, como você parou no meio da rodinha e começou a participar do que aquela galera faz, começou a se interessar. Porque o pecado ele não vem mostrando, de fato, diretamente quais são as consequências negativas dele. Primeiro ele dá aquela impressão de que é natural e vai mudando a tua moralidade, aquilo que você achava que era dúbio, aquilo que você achava que faria mal para você, que você era contrário, ou seja, vai flexibilizando um pouco o seu comportamento. E ao final o quê? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você ouviu, você parou, você já está sentado junto com os caras participando do que eles fazem. E Ló foi exatamente isso. Pô, acho que não está tão ruim ficar lá perto de Sodoma e Gomorra, eles estão prosperando. E ele foi cada vez mais se aproximando, até o momento que ele estava na cidade de Sodoma e Gomorra, vivendo entre eles, e nós vemos as consequências disso. Gênesis, ainda no 13, 14 a 17. Vou pedir para um outro irmão ler. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. De toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre esta terra, o seu comprimento e a sua largura, porque a ti a darei. Depois eu vou reiterar isso lá na frente, quando nós finalizarmos lendo Hebreus. Mas qual é a essência dessa? Darei a tua descendência. Mas Deus já fala, veja, tome posse, usufrua o que eu estou fazendo para você. Da mesma forma para nós.
vivamos nessa terra, porque Abraão é nosso pai espiritual, e a terra física que foi dada ao povo de Israel, nós temos a promessa da terra celestial. Vivam na terra, vivam aqui no mundo como cristãos, como filhos espirituais de Abraão, aproveitem conforme o que o cristianismo nos determina e que nós possamos dar boas obras disso. Aqui é mais um exemplo do porquê que Abraão deixou Ló escolher. Gênesis 14, Gênesis 14, 18 a 20. Pedi para o pastor Carlos ler para nós. 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoando-o, disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, e entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. A importância do dízimo, mas não é por essa referência que eu gostaria de mencionar. Quando nós vemos em Hebreus, inclusive, um dos exemplos da fé é Enoque. A referência de Enoque no Antigo Testamento é quase nada. Está falando ali numa descendência e diz: Enoque andou com Deus e foi levado à presença do Altíssimo. Às vezes nós temos a impressão, e eu tinha mais isso quando era mais novo, que nós temos que fazer algo grandioso. Quem era Melquisedeque? Nós temos algumas referências na Bíblia, em especial detalhando no Novo Testamento que Jesus veio pelo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, mas ele era filho de quem? Ele viveu quanto tempo? Quais foram as obras dele? Não tem nenhuma referência. Nós não precisamos fazer atos grandiosos aos olhos humanos com referências, porque toda a glória ela vem exclusivamente para Deus. E o contraponto com Melquisedeque é o próprio rei de Sodoma, porque aqui Abrão ele era tão grande que quando teve a briga entre os reis, ele, como um príncipe, foi chamado a intervir, e ele era um homem de guerra, e Deus permitiu que ele defendesse e socorresse, inclusive, o sobrinho dele, que estava no meio do povo de Sodoma. E quando ele salva o povo de Sodoma, inclusive o sobrinho dele, o rei de Sodoma o chama e fala, versículos 21 até 23. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas almas e a fazenda, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Olha o discernimento que ele tinha, porque a tendência natural é o quê? Bom, se eu fiz favor para você, nada mais justo do que você me dar uma retribuição gorda, porque tudo que você tinha foi perdido. Só que ele sabia da impiedade daquele povo e ele não queria participação, ele tinha um discernimento para não fazer negócio. E aqui, se alguns são autônomos, outros são empregados, todos trabalhamos, mas nós temos que ter ciência de para quem nós trabalhamos, com quem nós trabalhamos, quais negócios nós fazemos, e Abraão tinha esse discernimento. Eu não vou permitir que você fale que você enriqueceu a mim, não, eu não preciso disso, porque quem me faz prosperar é o próprio Deus. Gênesis 15, do 3 ao 7. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha terra será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. Então Abraão já tinha saído da terra, já tinha prosperado ao ponto dele separar do sobrinho, já tinha socorrido do sobrinho, e ele, com todo respeito e reverência, porque isso não é errado, mas ele de uma maneira, entendam bem, a palavra aqui não é pejorativa, mas ele cobra, ele questiona o Senhor com todo respeito e reverência. O Senhor me prometeu uma descendência? Quem vai ser? Vai ser esse meu servo? Eu não tenho filho, como que vai ser, Senhor? Com toda a humildade. E Deus explica para ele e fala que a descendência dele será eterna. E o motivo pelo qual, quando o pastor Carlos ele deu a oportunidade de vir trazer a palavra, compartilhar isso com os irmãos, eu escolhi Abraão justamente por conta desse versículo, que para mim é um dos mais bonitos da Bíblia. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. A nossa fé reformada, cristã, evangélica, ela é fundamentada primordialmente na salvação pela fé.
Claro que a vida de Abraão testemunha aquilo que nós vemos em Tiago, de que a nossa fé ela é demonstrada com obras. Mas Abraão ele foi escolhido por ele ser temente a Deus, não porque houvesse algo natural, especial da parte dele, mas por conta da perseverança dele, tanto que ele foi chamado depois de anos de maturidade, só que a salvação dele foi exclusivamente, assim como a nossa, pela fé em Cristo Jesus. Não há nada que nós possamos fazer de tão grandioso que nós sejamos minimamente merecedores da graça divina. Gênesis 15, do 13 ao 16. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Vou confirmar aqui. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Me chamou muita atenção a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Como Deus está no controle de tudo e de todos. Porque para nós é fácil. Falar assim, não, realmente, depois os israelitas foram lá para o Egito, serviram como escravos 400 anos, mas ali, anos antes de se cumprir essa promessa, Deus já tinha traçado cada um dos atos que a descendência de Abraão, por uma, eu não falo coincidência, porque tudo faz parte do plano de Deus, mas por uma certa ironia, Abraão, quando teve fome em Canaã, ele desceu para o Egito, é justamente no Egito em que a sua descendência será escrava e será liberta, porque não encheu a medida da injustiça dos amorreus. Então, ao mesmo tempo que Deus disciplina o próprio povo, conforme a promessa, ele disciplina a impiedade dos amorreus, porque ele é Deus justo, ele é Deus que precisa fazer com que o pecador tenha a retribuição do teu pecado. Gênesis 16, 6 a 9. Pedi para um outro irmão ler. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte d'água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Isso. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Brincando com os irmãos, eu sei que era um tempo antigo com outros costumes, mas só Abraão que achou que ele ia engravidar a serva, que ia estar tudo certo junto com a esposa dele, mediante a promessa que Deus tinha feito, né? Claro que deu um conflito e o resultado disso foi que Sara expulsou Agar. Primeiro particular sobre isso, e eu já enfrentei muito essa questão. Deus tem planos para as nossas vidas e muitas vezes nós precisamos dar uma forcinha para Deus porque nós não sabemos esperar ou não sabemos. O próprio Abraão, que questionou a Deus com toda a reverência se seria através do servo dele, poderia ter questionado se seria através da esposa dele ou através da serva dele. Em diversas oportunidades a gente fala, bom, mas eu tenho que fazer minha parte também. E queremos passar à frente daquilo que Deus tem programado, que é tudo conforme o devido tempo dele. E por mais que em um sentimento humano a gente pense que possa ter ocorrido uma injustiça com Agar, primeiro, Deus é santo e perfeito, ele é soberano, ele sabia que o povo de Israel ficaria 400 anos, ele penaliza os amorreus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele não é injusto. Se ele escolheu, ele tem os motivos dele e ele está correto. Se ele escolheu Jacó ao invés de Esaú, se ele escolheu a Isaac, viajando, ao invés de Ismael, é porque Ismael era o filho conforme o espírito e Isaac era o filho conforme a carne. E com a determinação que ele dá para Agar, porque talvez Agar, por mais que tenha feito algo contra Sarai à época,
por mais que ela tenha feito algo, nós temos a sensação de que ela colocada para fora de casa com uma criança pequena, isso não é o ideal. O anjo do Senhor, que em algumas interpretações que é a que eu tenho aqui, é o próprio Cristo que aparece para ela, diz, versículo 9, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Não importa o que ela fez para você, é a ordem natural, nós temos que cumprir, nós temos que ser humildes, por mais que nós achamos que, de certa maneira ou de outra, nós estamos sofrendo uma injustiça. E talvez, se ela tivesse perseverado nisso, porque lá na frente nós vemos outra briga entre as duas, não teria esse conflito entre a nação, a descendência de Ismael e de Isaac. Mas por conta do pecado no coração, da insubordinação, de às vezes não saber sofrer o dano, não ter o temor ao Senhor, não ter essa bondade, coisas assim acontecem. Gênesis 17, de 4 a 8. Vou ler aqui. Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Quando ele fala terra de Canaã em perpétua possessão, nós vemos aqui o aspecto espiritual da promessa de Deus. E como uma aliança com quaisquer outros personagens, pessoas do Antigo Testamento, é uma aliança unilateral. Deus fala o que ele fez e não há nada em contrapartida que Abraão pudesse fazer para merecer essa promessa, e uma promessa que nos atinge até hoje, porque quando Deus rejeita Ismael e elege a Isaac, porque isso já vem como pré-determinado, é o filho da promessa, o filho pelo Espírito, não necessariamente a concepção pelo Espírito Santo, mas o filho conforme Deus assim determinou, que é a promessa que hoje nós assimilamos, que como espiritualmente nós somos filhos de Abraão, nós temos essa promessa de que herdaremos a Canaã celestial através de Cristo Jesus. Quando Paulo utiliza isso como exemplo, ele bate de frente com os judeus, e não adianta vocês serem circuncidados se vocês não têm circuncisão de coração, e não adianta vocês dizerem que são filhos de Abraão, porque Deus pode fazer das pedras nascerem filhos de Abraão, mas sim aquele que crê em Cristo Jesus e te segue. Exemplo também da circuncisão, eu acho que é um pouco mais para frente, eu não deixei aqui no programa que eu fiz, mas até no Antigo Testamento, Moisés fala isso, Davi fala isso, a circuncisão não era para ser um ato físico, que representa, no caso, até pela localidade, a descendência de Abraão, que está no órgão genital masculino, mas sim para ser algo de coração, de contritamento, de devoção a Deus. Pular um pouquinho a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, onde Ló é socorrido por Deus, justamente pelo que nós vimos antes, e pedir para um outro irmão ler Gênesis 20, versículos 3 a 6. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em um sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nada, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocar. Perfeito. Acrescentando, que eu já havia programado. 7. Agora, pois, restitui a mulher ao teu marido, porque profeta é e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituir, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. 17. E orou Abrão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que não tiveram filhos. Talvez a falta de submissão que faltou a Agar sobrou para Abimeleque, porque quem estava errado nessa história? Abrão, que pela segunda vez ele mentiu e quase provocou uma grande ruína. E Deus não muda a ordem das coisas, porque quem era profeta
que Abraão ele era não apenas sacerdote, mas também profeta, porque aquele que amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado, aquele que bendizesse seria bendito. O próprio Abraão, que estava em pecado, que induziu Abimeleque a cometer um ato errôneo, é a quem Abimeleque deveria pedir que intercedesse a Deus. Exemplo prático dos nossos dias. Pastor peca? Sim. Já vi em diversas oportunidades a gente fala, mas tal pastor fez isso, tal pastor fez aquilo. Nós nunca podemos deixar de ter a submissão à autoridade constituída por Deus, de interceder pela vida deles e pedir que eles intercedam pela nossa. Porque com absoluta certeza Abraão foi cobrado por essa segunda falha no mesmo sentido que ele cometeu. Só que se não fosse a intercessão do próprio Abraão como profeta, como sacerdote de Deus, o ventre da mulher e das servas de Abimeleque não teriam sido sarado e teria sido intentado contra a própria vida de Abimeleque, e por conta da submissão, porque a humildade é o cerne do evangelho, porque na humildade que nós provamos que somos dependentes de Cristo, ele teve o beneplácito de Deus. Gênesis 21, de 1 a 4. É interessante que nós vemos a teofania de Deus, ou seja, a manifestação de Deus, né, falando com Abraão, aliás, falando com Agar lá no deserto, volta e humilha-te, né, voltando um pouquinho lá atrás, agora nós vemos Deus também falando com Abimeleque, né, essa teofania de Deus se mostrando, né, no meio do povo. Então é uma coisa muito extraordinária quando nós vemos Deus, a manifestação de Deus entre nós, entre o seu povo. Será que hoje essa manifestação ou essa teofania de Deus se faz presente? Então fica o questionamento e a pergunta. Exato. Eu até brincando com os irmãos, aprendi uma palavra difícil, a nova, eu vou usar outra que eu já tinha programado aqui para frente, a teofania. Gênesis 21, de 1 a 4. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Tempo determinado pelo próprio Deus e que só ele sabia. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou, conforme a promessa, o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. Do 9 ao 13. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas a providência de Deus, versículo 12, porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva faria uma nação, porquanto é tua semente. Há um tempo atrás eu lia bastante os escritos de Agostinho, e ele faz algumas narrativas e cita alguns exemplos concretos que eu não vou falar aqui, mas coisas que nós sentiríamos até uma injustiça de Deus ou práticas, sermos vítimas de crimes, e que ele fala que em tudo há o beneplácito de Deus, em tudo nós temos que ver a providência de Deus, em tudo nós temos que confiar e dar graça a Deus. Paulo também fala diversas vezes disso no Novo Testamento. Por que eu estou citando? Mais uma vez, o próprio Abraão sentiu que era mal dispensar. Mas, se tivesse, teofania, né? Se Agar e o próprio filho tivessem sentido essa humildade, eles teriam participado mais diretamente da promessa de Deus. Nós não nos esqueçamos disso, porque a promessa foi para o filho nascido conforme o Espírito, conforme a determinação de Deus. Gênesis 21, 22 a 25. Alguém lê, por favor. Aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, juro-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e farás a mim até onde peregrinaste. Disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Só até aí mesmo.
Nós vemos mais uma vez Abimeleque nessa oportunidade fazendo um pacto com Abrão, porque Abrão, apesar de ser nômade, ele era uma grande nação. E a humildade, de fato, de Abimeleque, como a gente havia dito. Porque, claro, ele é humano, então quando ele questiona Abrão, ele fala assim, você não vai mentir para mim de novo, né? Por favor. Mas eu reconheço que você é sacerdote, você é profeta do Deus Altíssimo, faço uma aliança contigo para que ele próprio, Abimeleque, pudesse viver bem debaixo da proteção e da guarda de Deus. Gênesis 22, do 1 ao 18. Eu vou ler até um pouquinho mais rápido, porque é uma passagem extensa. E foi além do versículo que eu gosto bastante, de Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, o motivo pelo qual eu também escolhi Abrão quando o pastor deu essa sugestão. 22, capítulo. E aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou Abrão e disse-lhe, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abrão de manhã, de madrugada, e abartoou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abrão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abrão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, com fé, porque ele é o patriarca, o homem de fé, o qual nós recebemos a promessa até hoje. Deus proverá para si o cordeiro, que o sacrifício é para o próprio Deus, é ele que proveu o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, estendeu Abrão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abrão, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, a teu único. Então levantou Abrão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu-o no holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abrão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Nós, filhos da promessa, que não somos judeus, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abrão tornou seus moços e levantou-se e foram juntos para Berseba, e Abrão habitou em Berseba. A palavra difícil que eu aprendi estudando. Prefiguração de Cristo. Como nós vemos no Antigo Testamento, exemplos da vinda do Messias. Como na arca de Noé, que só era salvo quem estivesse na arca. Como no madeiro que era levantado por Moisés, que quem olhasse ali era salvo, mas o exemplo mais direto, mais específico do sacrifício vicário de Cristo nós vemos através do pai da fé do patriarca Abraão. Porque como Paulo disse, ele teve fé de que Jesus, de que próprio Deus era poderoso para ressuscitar seu filho dentre os mortos. Então onde que nós vimos que o primogênito, o único filho, ele é morto como sacrifício ao Deus vivo, com a fé de que no futuro, na esperança, todos nós seremos ressurretos e estaremos junto dele, na Canaã celestial. Então Abraão, ele é para mim um dos maiores exemplos que nós vemos no Antigo Testamento, pela fé dele, pelo exemplo que ele deu aqui. Provavelmente, penso, uma pessoa já extremamente madura quando iniciou essa caminhada específica com Deus, de sair da casa dos pais, que passou por alguns erros, algumas provações que era humano, mas ele perseverou. No começo, quando eu brinquei falando que às vezes a gente tem aquela mania de pensar, fulano está em tal lugar por conta de sorte. Não, ele sempre perseverou e mesmo na velhice dele, ele aprendeu mais e ele deu um exemplo aqui que poucos dariam, a ponto de levar o filho com a confiança de que Deus proveria e que se fosse necessário ele poderia matar o próprio filho
Imagina uma pessoa que tinha todas as posses, que a única coisa que ele desejava em terra era ter um filho para um herdeiro, porque ele não queria deixar tudo para o servo, e ele iria matar o próprio filho na confiança de que Deus ressuscitaria, porque ele confiava, porque ele creu no Senhor, e isso ele foi imputado como justiça, porque ele sabia que a promessa de Deus seria cumprida. Gênesis 24, do 4 a 8. Pedi para um dos irmãos ler para nós. 24, do 4 a 8. Lê para a gente, Márcio, por favor. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saísse. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da terra de meu pai e de terra natal, que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Perfeito. Onde que Abraão queria uma mulher para o filho dele? Dentro da parentela, para ter certeza de que seria uma pessoa que seguiria os costumes, que buscaria, que louvaria ao mesmo Deus que ele. E ele tem tanta confiança nisso, porque ele saiu para ser, ele tinha uma terra estabelecida para ele, que ele herdaria com todos os bens dele, que não eram poucos, e ele saiu da parentela para ser peregrino, para herdar uma terra a partir da descendência dele, porque ele não herdou diretamente, e por conta dessa confiança ele falou assim: pode ir lá buscar. Ah, mas e se eu não encontrar? Se eu não encontrar, você está desobrigado. Eu tenho certeza de que você vai encontrar uma mulher, porque esse Deus que prometeu que haveria descendência através do meu filho, o filho do Espírito, Isaac, ele vai prover. Aqui, mais uma vez, eu vou brincar com os irmãos. Tirando, qual que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, tem quantos anos? 33. 33. Eu tenho 29. Eu acho que sou Marcelo. Não, o Marco tem quantos? Marcos? Um ano mais velho que você. Tem 30. Eu sou o mais novo aqui, sou o único que ainda não tenho filho. Na realidade, a Juliana chegou a engravidar, infelizmente nós perdemos, mas nós estamos tentando novamente. Isso aí. Julgo desigual é extremamente sério. Isso foi pouco antes de Abraão morrer. Depois ele foi sepultado, inclusive, por Isaac e por Ismael. Não adianta a gente achar que a união, e aqui começa com Abraão dando exemplo de que ele não queria se unir comercialmente com os sodomitas, mas ele não queria que a descendência dele se unisse amorosamente e espiritualmente com os povos ímpios. Que nós tenhamos, eu futuramente, os irmãos agora em vida, misericórdia para interceder pelos próprios filhos, e que Deus tenha misericórdia deles próprios para que não caiam em pecado, principalmente daquele de achar: ah, não, mas vem da família cristã, faz tudo direitinho, só não está indo na igreja. Não, isso é sério, porque é isso que preserva a nossa descendência como cristãos verdadeiros. Para fechar, então ele não preocupou exclusivamente com ele, mas também com o filho dele, a fim de manter a promessa de Deus, que ele sabia que seria cumprida. Hebreus, quando fala dos exemplos da fé, em especial sobre Abraão, Hebreus 11, do 8 a 13. Moisés não entrou na terra prometida e Davi não viu o reino de tranquilidade que Deus havia prometido a ele através de Salomão. Da mesma forma, Abraão. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que é fácil quando nós sabemos o degrau que nós estamos pisando para nós avançarmos. E a fé é justamente o contrário disso. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso é concepção, convicção minha, porque por mais que
Abraão, por exemplo, que é com quem nós estamos estudando, sobre quem nós estamos estudando hoje, tivesse, de fato, visto toda a descendência dele, nada disso se compararia com o caminhar com Deus e com a promessa no porvir. Eu creio que, quando ele pelo menos se aproximava do óbito, do falecimento dele, ele já havia entendido que a maior das promessas era a promessa espiritual por tudo que ele tinha passado, em especial com Ismael e com Isaac. Deus continue tendo misericórdia das nossas vidas, porque para nós é mais fácil nós confiarmos nas promessas de Deus, que a revelação para nós já é específica, Jesus já veio, mas esse é um dos grandes exemplos que nós temos do Antigo Testamento de perseverança da salvação pela fé. Obrigado, irmão Caleb, aí, pela palavra, por compartilhar esse estudo conosco, mostrando pela palavra aí os inúmeros exemplos de fé aí que podemos aprender com Abraão. Que possamos praticar essa fé a cada dia e confiarmos mais no Senhor, né? E nesse momento teremos o segundo período de louvor. Convido os irmãos a estarmos louvando juntos. Esse cântico diz: Eu te quero. E o próximo hino, bem conhecido, Desde os Confins da Terra.
Amém. Glória a Deus. Amém. Agradecer aos irmãos por mais um encontro, né? Com essa chuvinha e estarmos aqui, né? Que Deus seja adorado. Nós sempre terminamos com um período de intercessão e queria saber se os irmãos querem estar apresentando diante de Deus para a gente estar orando. Não que nós tenhamos poder algum, mas como aprendemos hoje, né, pela fé. E eu fico ouvindo, né, esse semestre nós temos aprendido muitas coisas, né? Aprendemos bastante com Davi na sexta-feira passada, né? Foi sexta passada, Marquinhos? Foi, né? Foi que o Gustavo estava aqui com a gente estava discutindo a questão da confiança de Davi em Deus. E hoje não é diferente, né? Nós aprendemos aí a questão da fé. E aí eu fico ali me perguntando, né? Se a questão de Abraão, será que se Abraão tivesse obedecido mais, Deus tinha encurtado um pouco o tempo, daria a promessa dele um pouco, né, mais rápido? Fica aí para a gente pensar, né? Nós também temos promessa. Eu tenho uma promessa, você tem uma promessa, todos nós temos uma promessa. A morada eterna, Canaã celestial. E a gente não pode perder o foco. Nós não podemos perder o foco. Independente das circunstâncias que estamos vivendo, passando, enfrentando dias difíceis, os banquetes que nos é oferecido é grande, mas nós não podemos perder o nosso foco, que é a morada eterna com o Senhor Jesus Cristo. É fé. Foi colocado isso para nós hoje. Não podemos perder o foco. Diante das tentações do Egito, diante dos banquetes de Aimeleque, né? Acho que é isso, né? Abraão mentiu. Vamos fazer aí um acertozinho básico aí com Sara, né? Você é minha... Na verdade era meia irmã, não era uma irmã completa, mas era uma mentira. Não era uma meia mentira, porque para Deus é mentira. Então vamos ter fé. Nossa caminhada às vezes é espinhosa, mas há a certeza da entrada na terra prometida. Canaã celestial nos aguarda. Amém? Vamos estar orando? Se os irmãos quiserem apresentar, senão a gente ora no geral. Eu sempre me pedi para Deus me ter condições de conseguir uma moradia melhor. Amém. Eu pedi para minha mãe e meu irmão, caçula, eles estão retornando para Pernambuco. É uma viagem de 2.700 km. E ela preferiu que o ônibus ficou com medo de voltar de avião. Ela só veio. Vamos orar por ela. Ela vai viajar amanhã e chega na segunda-feira. 3 dias e 2 noites. Qual é o nome da sua mãe? Joelma e José Alisson. Joelma e José Alisson. Alisson. E pelo nosso irmão Wellington. Mais alguém? Na verdade é na alma, eu quis esclarecer no documento, mas assim é na alma. São às vezes caem em armaduras, né? Mas Deus continua trabalhando, cuidando delas, mas precisa continuar trabalhando. Tem 2 amigos teve isso, né? De álcool, né? Eu acho que é o Júnior, Elias Júnior, mas não é Júnior, é o senhor. Eu convidei ele estava muito alcoolizado, então a gente conhece na rua.
uma outra irmã, meia idade, mas, e para mim, assim, a necessidade, os irmãos perceberam, recente eles, né, fazendo uma passagem, que é um dos ensinamentos que o Caleb trouxe, que é a fé, a vitalidade da perseverança. Amém. A gente sentiu a falta do irmão, estava sempre conosco. E a gente, né, mas a gente estava orando por você. Né? Tá firme na volta? Ai, que bom. Vou chamar o irmão Márcio aqui para orar com a gente, nos ajudar em oração. Eu queria que o irmão orasse pela vida do Márcio. Marcos? É Márcio? Márcio. É Márcio. É Xará. E pelo do Wellington também, né? O Wellington quer uma moradia melhor. O irmão está apresentando a casa dele, né? A mãe. Qual é o nome da sua mãe? Também para meu pai, né, o momento ele passei para assim, amém. Salvação, o momento sem Salvador Jonas, e Deus de novo, conseguiu guardar ele? Eu não guardei a memória, mas o Senhor guardou. Amém. Eu, para guardar nomes... Eu também sou meio devagar, tem que anotar. Mas eu também peço oração para o meu cunhado, tá? Ele está na cama, ele é feirante, autônomo. Ele caiu do alto do telhado, mas graças a Deus está vivo, 7,5 metros. Nessa pancada de chuva que teve em Suzano, quebrou o telhado, eles foram subir ele para o pai dele, ele caiu, moeu os ossos da mão e quebrou a L5, né? Então ele está na cama, né? Fica agoniado, mas a gente está orando e ele fica com aquela fé, esperança de sempre estar melhorando. E peço para os irmãos bastante oração, né? É casado com a irmã da Cris e precisa trabalhar autônomo, depende dele. Lógico que nós dependemos do Senhor, mas ele não tem uma carteira registrada nem nada. Feirante, sabe que a vida de feirante não é fácil. Parece que ganha muito dinheiro, né? Mas que não acorde 3 horas da manhã, vai para lá, vai para cá, é o caminhão, é a vida dele. Então peço oração para os irmãos para que ele tenha uma boa recuperação, que os remédios venham a fazer o efeito, as pessoas profissionais, os fisioterapeutas que estão indo na casa dele, possa Deus usar cada mãozinho quando pôr na perna, às vezes nós pensamos que a nossa, que nem falou, né? Parece que para nós está ruim, mas se a gente olha para o lado e fala, poxa, está difícil, muito difícil, né? Não é fácil, mas tem pessoas piores do que nós. Então, que saibamos falar, poxa, agradecer ao Senhor, obrigado. Vamos orar? Márcio, dirigir para os irmãos aí para também estarem somando a oração. Dando a vida da minha filha, Lorena, ela tem picos de alergia, né? Essas últimas semanas, esse ano é bem difícil. Ela tem muito problema para dormir também. A alergia dela está evoluindo para a dermatite atópica, né? Está bem severa. Desconfiando do Senhor, ela tem tido melhoras, mas dependendo do tempo, do clima, ela tem gerado os altos e baixos. Né? E divido com os irmãos aí para estarem somando oração. Também vou colocar diante dos irmãos aí a vida de um amigo. O nome dele é Gerson, ele sofreu um acidente de trabalho, ele quebrou a clavícula e o tornozelo. Ele já fez a cirurgia, só que está afastado, né? E é uma situação bem complicada. Para que ele tenha uma boa recuperação, que ela seja breve, né? E que também possa estar retornando ao trabalho. Como eu falei, né? É difícil eu lembrar o nome de todos. Vou dar uma dica aqui, tá, pastor? Que serve, pode servir. Como eu tinha essa dificuldade no meu grupo de oração, o que nós fazemos? Nós fazemos carta para Deus. E nós distribuímos, cada um faz o seu pedido e dá para um levar e aquela pessoa vai ficar orando. Amém. Tá? E eu, pelo menos, eu tenho a facilidade, eu gravo. Eu vou orar pelo aquele pedido, o Marcos pode orar pelo meu, o Marco pode orar e depois nós vamos ver resultado, porque nosso grupo, sinceramente, o pastor acompanha nós lá, tem tido muito resultado, o Márcio acompanha também, né, Márcio? Fazemos esse intercâmbio entre os grupos e isso aí tem feito um efeito, um impacto muito grande. Mas vamos orar aqui dessa noite.
Senhor, Pai amado, Senhor, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso. Estamos aqui, ó Pai, Senhor, onde o Senhor falou conosco, Senhor, através da vida do Caleb, ó Pai, Senhor, onde temos que, cada vez mais, Senhor, depositarmos a nossa fé em Ti, ó Pai. Verdade, Sem o Senhor não somos nada, Senhor, necessitamos de Ti, ó Pai, Senhor. Perdoe as nossas falhas, ó Pai, Senhor, que cada vez a nossa fé, Senhor, possa ser enraizada em Ti, Pai. Foram tantos pedidos nessa noite aqui, ó Pai, Senhor. O Senhor conhece cada pessoa que necessita, cada pessoa que pediu aqui nessa noite, Pai, Senhor. Ó Pai, Senhor amado, Senhor, vai de encontro, Senhor, com essas pessoas, ó Senhor, com essas enfermidades, Senhor, que cada um tem, Pai, que foi falado nessa noite aqui, ó Pai, Senhor. Lhe agradeço, Senhor, mas por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, que ainda vai fazer, ó Pai, Senhor. Entrega a vida dessas pessoas em suas mãos, Senhor. Entra, Senhor, com a providência, ó Pai, Senhor, de cura, ó Pai, Senhor. Aquelas pessoas também que estão desempregadas, ó Pai amado, Senhor. Quero lhe agradecer e dar graças a Deus, Senhor, porque eu estou aqui, Senhor, com tantas chuvas que teve em São Paulo hoje, ó Pai, Senhor. E o Senhor me trouxe a tempo de chegar para a reunião, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado pela vida deles que se dispuseram a essa noite estarmos aqui a somá-los juntos, Senhor, em oração. Obrigado pela vida do pastor Carlos, Senhor, que firmemente, Senhor, tem feito os convites a nós, ó Pai, que o Senhor possa estar incomodando outros homens também a estar aqui conosco, a somarmos, ó Pai, Senhor, juntos, ó Pai, Senhor. Pois a sua palavra diz, onde estiver um ou dois reunidos, ali estarei, ó Pai. E eu acredito que o Senhor está aqui, ó Pai. Quero lhe agradecer por tudo, Pai. Mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Pastor Carlos. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Estaremos orando, agradecendo a Deus por esse momento de culto. Soberano Deus, eterno Pai, a chuva não foi suficiente para nos impedir de estarmos, ó Deus, em comunhão com o Senhor. E essa comunhão está sendo estendida entre nós, homens, ó Deus, que queremos ser aperfeiçoados pelo seu amor, queremos ser aperfeiçoados, ó Deus, pela tua misericórdia e bondade. Queremos ser instrumento nas tuas mãos para alcançar outros homens, outras vidas, ó Deus, trazendo para o aprisco do Senhor e que eles tenham conhecimento de Ti, ó Deus. Por isso, usa as nossas vidas. O propósito maior, Deus, desses encontros é o fortalecimento, é o conhecimento, ó Deus, para que possamos transmitir a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão presentes, o Marcinho, ó Deus, que o Senhor visite mais e mais, ó Deus, a sua casa, o seu pai Jonas, sua mãe Eli, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua serva, fortalecendo e renovando as suas forças, ó Deus. Temos o Wellington, ó Deus, que também tem participado conosco aqui nos nossos encontros, que o Senhor o abençoe, ó Deus, tu sabes quais são as suas necessidades. Obrigado, Deus Santo, pela vida do irmão Wilson, que sempre viajando a trabalho, ó Deus, mas quando tem uma oportunidade, ele está entre nós, ó Deus, para aprender um pouquinho da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela Márcia, sua esposa, que está ali, ó Deus, junto com as mulheres segundo o coração de Deus em culto também. Obrigado pela vida do Márcio, Deus, o Senhor tem abençoado o Teu servo, o trabalho dele, ó Deus. Como é perigoso, ó Deus, o trabalho que ele executa nesse tempo de chuva. Que o Senhor o livre de todo mal. Abençoe a sua esposa Cristiane e suas filhas. Obrigado pela vida do Marcos, ó Deus. Muitas vezes nós nos vemos em situações que precisamos ver os nossos pais, os nossos entes queridos viajando e muitas vezes nós nos preocupamos, ó Deus, com eles. Mas que a mão do Senhor conduza, livre de todo mal, livre de todo perigo. Obrigado, ó Deus, pela vida do Genilson, ó Deus, abençoe o Teu servo, ó Deus, dando a ele sempre, ó Deus, sabedoria, graça e autoridade vinda do Senhor. Deus Santo, obrigado pelo Marcelo, que tem sido incansável, ó Deus, junto conosco, sempre, ó Deus, ali, ó Deus, nos auxiliando no louvor.
Que o Senhor o abençoe, seu trabalho, sua esposa Ellen, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, se voltam para o Senhor. Nós pedimos, ó Deus, uma bênção, ó Deus, para a Lorena. Tu sabes, ó Deus Santo, que aquela criança está necessitando. Ó Deus, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de restauração. E em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, que a visitação do Senhor esteja, ó Deus, sobre a vida da Lorena. Ó Deus, na teofania do Senhor, como nós falamos hoje, ó Deus, e na sua perfiguração, porque o Senhor ainda, ó Deus, anda no meio da sua criação. E assim, ó Deus, que as mãos do Senhor estejam limpando, Senhor, aquela alergia, e a tua filhinha, ó Deus, possa ter uma qualidade de vida melhor. Obrigado pela vida do irmão Caleb. Ó Deus, assim como Ana orava ansiosamente, amargurada, Senhor, por causa do descaso, Senhor, da sua família. Não é o caso do Caleb, ó Deus, mas o Senhor conhece, ó Deus, o anseio do coração do casal. Então nós te pedimos, ó Deus, o melhor do Senhor se cumpra na vida dele, porque tu és deles, ó Deus, um casal, porque tu és um Deus de promessas, e a tua palavra não volta vazia. Por isso nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque tu és um Deus de bondade, um Deus de amor. Obrigado pela minha vida, ó Deus, obrigado por esse momento de culto. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o lanche que está ali sobre a mesa. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela comunhão e pelo partir do pão. E que a cada dia a unidade, a comunhão venha fazer parte das nossas vidas. Deus Santo, nós te pedimos, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, nos leve daqui a pouco em paz e em segurança para os nossos lares. É a nossa oração que fazemos com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe, fica à vontade. Tem um lanchinho ali para nós.